você, como sendo procurado pelo Edinaldo, lá presidente da CBF, você vai ser o cara responsável por contratar o substituto do Tite. Só que é o seguinte, vou te dar dois cenários. Um deles é uma busca honesta diante de um mercado mundial, mas alguém que você acha que nesse momento toparia. Uma parada realista. Né? Não vamos falar de Guardiola aqui, porque a gente sabe que é muito difícil também, que eu adoraria. E a outra vertente é se ele te dissesse assim, você pode buscar quem você quiser, mas necessariamente tem que ser brasileiro. Diante desses dois cenários, uma busca realista, mundial e um técnico brasileiro, quem seriam os seus nomes se você fosse o cara que tivesse carta branca ali para decidir? O técnico brasileiro seria o Mano Menezes. Você traria de volta para... Mano Menezes. Inclusive o Caio Ribeiro deu uma informação, falou que... Inclusive corrobora com uma informação que o Massini deu aqui pra gente. O Massini veio aqui também. O Massini veio aqui e ele falou que o Andrés ia ser o dirigente da CBF, uma vez que a CBF quer se aproximar do poder, já que o Lula ganhou, o dirigente deles seria o André Sanches para fazer essa ponte. E aí, dias depois, o Caio Ribeiro, num programa sobre o Cartola lá no GE, deu a mesma informação de que o André seria o dirigente da seleção após a Copa do Mundo e que ele já estaria certo com o Mano Menezes, né, para trazer. Lógico, queria desmentir também, né? Mas foi até informação. E por que o Mano? Porque o Mano é um cara que tem ali eu acho que o que atrapalha ele é o comportamento, né? Às vezes ele se acha muito melhor do que ele é, e isso atrapalha. Principalmente com a arbitragem, né? Exatamente. Enche o saco de arbitragem também. É um técnico que, quando a equipe dele perde um jogo da equipe sul-americana, ele sempre acha que a gente vai reverter com facilidade em casa, tal, não sei o que tem, e nem sempre funciona isso, né? Agora, o Mano, acho que a CBF funcionaria com o Mano coibiria um pouco esse tipo de comportamento, né, dele. Ele ficaria um pouco mais pianinho, até porque ele já passou para a CBF e ele sabe perfeitamente que se ele tiver um comportamento desse aí, ele pode ter problemas, né? Então acho que corrigido esse probleminha de comportamento no Mano, ele é um técnico realmente muito importante. Acho até que quando ele esteve na CBF, ele não foi mal. Quando ele esteve na seleção do Brasil, não fez um papel ruim. A seleção estava começando a jogar... Começando a melhorar. Ele saiu, exatamente. Sem nenhum cabimento a saída dele. Então, o Mano Menezes, para mim, seria esse técnico, porque eu acho que ele consegue organizar muito essa equipe aí. Nós não temos nenhum técnico, por exemplo, aqui no Brasil, que é muito partidário desse jogo aí da posse de bola. Nós não temos, né? Tem o Diniz. Tem o Diniz, mas o Diniz, para mim, ainda... A amostra dele... Para mim, a grande amostra positiva do Diniz, até agora, ainda não aconteceu. Né? Terminar um campeonato, uma temporada no clube indo muito bem, foi um grande sinal de maturidade do Diniz. Mas eu acho que isso ainda é muito pouco. Porque o Diniz, eu não olho só para as vitórias que o time teve, eu gosto de olhar para os momentos de dificuldade. Como é que o técnico reage? Como é que o profissional reage? O cara pode perfeitamente estar perdendo tudo, mas sair muito bem. Ele pode ter boas decisões. O que eu tenho dificuldade de encontrar no Diniz são as boas decisões nesses momentos, como foi no Vasco e mesmo no São Paulo, para mim foi, no Santos também foi. Então eu não acho que o Diniz seja esse cara, eu acho que ele não tem essa maturidade e mais. Eu acho que ele ainda não ganhou tanta coisa assim para ganhar, não ganhou nada para merecer ser um técnico da seleção brasileira. Com certeza. Então tem que ter algum ganho aí, na minha opinião também. Então, acho que o Diniz não, eu acho que... E essa questão da posse de bola também do Fluminense, eu também acho que tem algumas questões ali, tem alguns limites, tem algumas limitações também nesse tipo de jogo ainda. Mesmo com o sucesso que teve nessa temporada, tem alguns problemas. Um deles, por exemplo, a gente percebe que a maneira como o Fluminense carrega essa bola para o campo de ataque é muito através do quê? É o tal do caminhar junto no jogo de posição, que você vai viajando junto. E aí você... tem esse pessoal caminhando junto para facilitar o passe, né? Para você não perder essa bola. Fica muito mais fácil você manter a posse de bola se você fazer esse passe aí, é um passe seguro, porque você tem muita gente perto. Só que quando você tem um grande bloqueio aí, a equipe adversária coloca muita gente aí, né? Em cima disso, a maneira como é que você sai disso? Você sai disso fazendo uma coisa muito simples no futebol, que pode gerar muitas coisas positivas para a equipe. Você pode sair disso com inversão. Você pode fazer uma inversão de jogo. O que me espantava no Fluminense, quando o Fluminense tinha esse problema, é que a equipe não fazia uma inversão, não mandava a bola para o outro lado.
Né? E aí eu me lembrava de quando ele treinou o São Paulo, de que quando ele tentava fazer a saída limpa do fundo, né, e ela não funcionava, no certo momento parou de funcionar completamente. E aí o Luan virou um jogador importante para o São Paulo naquele momento, porque o Luan é um cara que é muito difícil tirar a bola dele. Ele virou uma espécie de bola de segurança para fazer aquela saída de jogo. Porque o que acontece? Ele ficava completamente perdido, não tinha ninguém para fazer o passe. O que ele fazia? Ele carregava a bola. Ele carregava a bola, e era difícil tirar a bola dele, e carregava a bola. Mas por que isso acontecia? Porque quando a equipe adversária gerava problema para essa saída de jogo, a equipe poderia fazer simplesmente uma única ação. Poder fazer um lançamento em diagonal, lá no fundo, direto, tal, para um jogador lá no espaço futuro, lá bem perto desse final, tal. O que a gente não via no São Paulo era justamente esse receptor de passe nesse espaço. Né? E aí, pode parecer absurdo isso, mas é uma coisa tão simples. Tão simples. Eu fico pensando, por que ele não faz isso? Será que ele se perde tanto com o processo a ponto de não perceber que essa coisa elementar ele poderia, por exemplo, gerar para resolver o problema? Então, o Diniz, para mim, é um técnico ainda que tem uma amostra muito reduzida para ser considerado um grande técnico. Né? Então, para mim, ele não iria. São técnicos de outros lugares, né? Sim. E aí, analisando, assim, só para fazer um parênteses, analisando esse contexto que você analisou quando você falou, se eu fosse o Santos, eu buscaria o Heinz, porque é um cara que olha para a base, o Santos tem isso como importância. Na seleção, imagino que você pense também num cara que entenda o contexto de que é a seleção brasileira, do que a gente espera, de como seria a pressão de ser o primeiro técnico estrangeiro da história, um cara que fosse capaz de lidar com isso e ao mesmo tempo apresentasse um tipo de futebol que agradasse aos mais críticos, que da seleção, convenhamos, não são poucos. Então, eu acho que aí, assim, é muito difícil você ter grandes técnicos em seleções, porque eles preferem geralmente os clubes, né? Concordo. Tem esse problema. Eu iria, curiosamente, porque é um cara que pode fazer uma campanha horrorosa nessa Copa do Mundo agora, né? E aí eu acho que não é tanto por ele. Eu acho que é porque tem um problema com a seleção do México. Tem um problema de... Tata Martino. Tata Martino. Pra mim tem um problema com a seleção do México. É um problema grave, assim, é uma desconexão com alguma coisa. Eu não sei ainda que tem. Porque é muito boa essa geração do México. Essa geração do México era muito parecida com a portuguesa. É uma geração espetacular. Mas assim como o Fernando Santos na seleção de Portugal, e esses técnicos que vão para Portugal e tal, são muito ruins. Né? Não, no caso não é assim como tal. Lá é o técnico muito ruim na seleção de Portugal e atrapalham. No México, tem a questão com o jogador. O jogador ele não consegue jogar na seleção mexicana. É impressionante. Os melhores jogadores do México não conseguem apresentar um nível interessante. E olha que tem pintado muito jogador bom no México, mas eles na seleção não conseguem ter um time. Mesmo assim, para mim, porque assim, eu vi alguns jogos do México bem complicados, aí, inclusive com adversários frágeis, mas que quando precisou ganhar, essa vitória veio das ações do Tata Martino. Então, para mim, o Tata Martino é esse técnico aí, e eu acho que ele tem essa capacidade de compreender muito mais, até porque ele está começando a dar muito pitaco sobre um processo de construção de jogadores da seleção mexicana. A seleção mexicana começar a assumir o processo de construir jogador. Ele fez recentemente, algum tempo atrás, na verdade, uma crítica ao processo de construção de jogadores na base do futebol mexicano, que segundo ele, isso não é tão bem feito assim. Por quê? Porque isso passa pelo entendimento de futebol que os dirigentes têm, e para ele, os dirigentes, e eu concordo com ele, dos times mexicanos, parece que não se importam, dentre outras coisas, porque há muito dinheiro no México. E quando o cara é muito rico, o cara não se preocupa muito em formar jogador em base. Eu posso contratar. Pra você ter ideia, o time o dono do Mazatlán, que é um time novo, pequeno lá no México, o cara é bilionário. Tem agora times lá que exatamente. Com empresas investindo, exatamente. A Penza, está louco. Então, ele acha, por exemplo, que há um processo muito mal feito de jogadores da base. Ele começou a dar uns pitacos para a Federação Mexicana, para que assumisse esse processo de trabalho da base, assim como o Uruguai fez algum tempo atrás. Por que você acha que ele não deu tão certo no Barcelona? Foi o primeiro técnico do Neymar, inclusive colocou o Neymar para jogar do lado direito, que na época eu achei um absurdo e tal. Porque você acha que... Enfim, o Luiz Henrique, por exemplo, quando chegou lá, fez um trabalho muito superior, na minha visão, do que o Tata. Provavelmente ali a situação que a gente talvez não conheça, de questões de rejeição no próprio clube, pode ter havido isso. E também no caso ali, para mim, também por causa de erros dele. Porque, assim, o cara, ele pode ser bom ou muito bom e também ter trabalhos ruins, não tem nenhum problema. É como escritor. O escritor ele pode ter livros horríveis e ser um grande escritor. Né? Aqui no Brasil, na literatura, o Machado de Assis é tido como um grande escritor brasileiro, mas Machado escreveu muito pro teatro, obras de teatro e poesia.
Aquilo é um lixo, é muito ruim. É muito ruim. É um negócio assim. Isso foi o Machado que escreveu. Foi. Só que ele é fenomenal. Essas obras de teatro ruins não invalidam a qualidade dele como escritor. Um técnico pode ter trabalhos ruins. Também não tem nenhum problema. Porque o trabalho ruim, muitas vezes, algumas vezes, ocorre também por causa de processos no clube. Né? Alguns que a gente não conhece. Né? Então, eu acho que ali teve muita vontade dele de fazer as coisas funcionar. Ele tinha muito boa intenção, mas eu acho que ele não foi muito preparado. Ele não se protegeu. Ele não foi com uma armadura ali para enfrentar um clube que já estava vivendo um ambiente muito bélico ali na interna, né? Barcelona, né? Com muita rivalidade, e havia já uma tentativa ali de destruição do processo do Cruyff, né? Da imagem do Cruyff do clube. O Barcelona que estava já querendo destruir o Cruyffismo dentro do Barcelona, né? Então havia isso aí. Depois ali, na verdade, o último dirigente que saiu, inclusive, ele era um cara publicamente, declaradamente anti-Cruyff, pessoas que queriam destruir o projeto do Cruyff, né? Então, que é um absurdo, é a história do Barcelona. Exatamente, né? Agora o presidente atual tenta resgatar. Bem legal esse corte que você acabou de assistir, né? Então já sabe, deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muitos outros cortes vindo por aí.